Marcos 10, de 6 a 9. O texto nos diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor e de misericórdia, estamos diante da Tua palavra e te pedimos graça, misericórdia, não só para transmitirmos o que a Tua palavra nos ensina, mas também para vivermos aquilo que ela nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos pequenos, somos falhos, somos pecadores e carecemos, desde o amanhecer até o anoitecer, da Tua graça sobre nós. Abençoa nossas famílias, nossas casas, nossos filhos, que nós estejamos cada vez mais diante do Senhor. Abençoa também nossas crianças que agora saíram para ter o seu momento. Que o Senhor glorifique o Teu nome através delas e que elas sejam edificadas, ó Deus, para Te servir e Te honrar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Já parou para pensar a respeito da importância da célula no corpo? O quão importante é algo tão pequeno? A célula, queridos, é a menor unidade metabólica dos seres vivos, ou seja, é a menor unidade de vida. Há organismos que são unicelulares, outros que são pluricelulares. Na célula nós temos algumas partes, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos e outros que a mocidade aí que está estudando essas questões deve conhecer. Contudo, na célula há a parte central, que é o núcleo, o comando das atividades celulares, em geral, situa-se no núcleo, no centro da célula. Neste núcleo estão cromossomos, que guardam material genético da célula, ou seja, aquilo que nós conhecemos como DNA. E por que começar o sermão com uma possível aula a respeito desta questão celular? Porque é preciso, inicialmente, que entendamos que, como muitas células têm sido destruídas por algumas enfermidades, e uma delas que mais nos chama a atenção nos nossos dias, o câncer, muitas famílias têm sido destruídas porque os seus núcleos têm sido alcançados, abatidos e destruídos. Os casais têm sido alvo, e alvo fácil muitas vezes, das astutas ciladas do inimigo, e estes têm enveredado pelos ensinos do mundo, têm sido levados por seu orgulho, por sua vaidade, por seu individualismo, seu hedonismo e seu desejo de felicidade individual, a ponto de facilmente, muitas vezes, serem alcançados pelo divórcio. Este, queridos, é um tema que é delicado e que muitos não gostam de ouvir. Mas a palavra do Senhor não está para nós, para que escolhamos tão somente os textos mais agradáveis. O domingo e o culto solene não é tão somente o momento de irmos buscar a mensagem mais agradável aos nossos corações, procurar a igreja que tenha o texto que me alegre e que me faça feliz por mais uma semana. Este texto também tem algo que nos deixa alegre, que é a palavra do Senhor. E por isso, nós estamos diante de um texto que são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito de relacionamento matrimonial, a respeito de casamento, de união e de divórcio. É um texto que começa no versículo 2, com alguns fariseus tentando pegar a Jesus em algum argumento, perguntando a respeito do repúdio, se é lícito repudiar sua mulher.
E o Senhor Jesus traz um argumento inicial a respeito da fala de Moisés, a respeito desse assunto, lembrando que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, é o que está aí no verso de número 5. O assunto era polêmico para pregar Jesus numa falha, mas era necessário para que tratado e inscrito e chegando até nós em nossos dias, fosse colocado à tona para que da boca do Senhor fosse trazida a orientação a respeito do repúdio e do divórcio. Pensando no tema reavivamento familiar, que temos vivido nos nossos dias e estudado na casa do Senhor, vamos pensar em reavivamento familiar, o casal diante de Deus. Lembrando, queridos, não há casamento perfeito. Não há casamento perfeito. Quando presenciamos um casamento, quando realizamos uma cerimônia de casamento, nada estamos fazendo do que tentando juntar duas peças de dois quebra-cabeças diferentes. Se juntar dois de um mesmo quebra-cabeça já é complicado. Imagine juntar duas de dois quebra-cabeças diferentes. Culturas, famílias, gostos, tradições e uma série de outras informações que precisam ser adequadas uma à outra para que este casal possa viver de forma a glorificar a Deus e serem edificados pelo Senhor. Logo, nós estamos tratando de um tema que precisa ser visto com amor, com misericórdia e com a graça que o Senhor Deus tem sobre nós, como também sobre nossos casamentos. O texto começa com o Senhor Jesus, falando no versículo de número 6, que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, ou seja, ao iniciar sua mensagem, Jesus nos lembra que desde o princípio da criação, Deus os fez dessa forma. Essa declaração nos aponta para o plano perfeito de Deus, para a complementaridade e a unidade do casamento. Deus criou homem e mulher, não apenas para uma conveniência superficial, mas para uma profunda comunhão de amor e propósito. O argumento inicial de Cristo é para dizer, observe duas questões importantes. A primeira, autoritativa. Moisés tinha autoridade para dar carta de divórcio e repúdio. Contudo, a autoridade suprema é do próprio Deus, que não só criou o homem e mulher, como uniu-os para que vivessem em casamento. Argumento autoritativo. Como também um argumento temporal. A fala é que Moisés trouxe esta ordem, mas muito antes de Moisés, muito antes no tempo, o Senhor Deus mesmo instituiu a relação matrimonial. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O argumento de Cristo, queridos, é para mostrar principalmente o que nos é colocado em Gênesis, capítulo 1, verso de número 27. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como também em Gênesis, capítulo 5, verso de número 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Acima do argumento autoritativo e do argumento temporal que Jesus está fazendo diante dos fariseus, há a questão clara que está diante dos nossos olhos, que casamento é uma instituição divina. Tudo bem que ao longo dos tempos, e dependendo de cada cultura e povo e cada local, nós temos cerimônias diferentes. Cerimônias que duravam uma semana de festa, outras que se davam apenas com a verificação do ato sexual consumado pelo casal.
cerimônias as mais diferentes, chegando até os nossos dias, com troca de alianças, com votos, repetição de votos que a Bíblia nos traz, com o ato judicial sendo feito junto ao ato religioso, entre outras e outras questões. Acima disto tudo, queridos, está a questão de que casamento é uma instituição divina, e nós não estamos lidando com parâmetros humanos, mas com aquilo que Deus chamou de bom e nos deu o privilégio de usufruirmos. J. Alexander comenta a respeito desse versículo, que de acordo com a primeira visão dada acima, do significado do nosso Salvador, no versículo 5, este versículo distingue a lei primária ou original do casamento de sua modificação de Moisés. No verso 5 é dito: mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. De acordo com a outra lei, ele simplesmente declara a lei do casamento como era desde o início, e ainda assim permaneceu inalterada e não repassada. Ou seja, a lei de Moisés não anula aquilo que Deus deixou para o homem, ou a lei de Moisés não dá uma liberdade a nível divino, porque Moisés era servo do Senhor, mas como eu e você, era também pecador, e por isso, por causa do seu pecado, não possuiu a terra prometida. E sendo movido pelo coração dos homens, deu a carta de divórcio e de repúdio. O texto é muito claro. Logo, aquele que entende o divórcio como uma opção válida, possível, para as questões mais simples da vida, como, por exemplo, a incompatibilidade de gênios, nem se fossem iguais em essência, digamos assim, haveria essa compatibilidade. Até por isso, nós temos essas questões. Logo nesse primeiro versículo, queridos, que ressaltamos na mensagem de número 6, Jesus está dizendo, sim, há a possibilidade do divórcio, mas o projeto de Deus, o plano de Deus para nós, é de vivermos este pacto, esta aliança, como vimos hoje pela manhã na escola dominical, que o Senhor Deus deixou para nós. Logo, estamos vivendo uma aliança divina, um projeto divino, e usufruindo da graça que esse projeto nos dá. Já o versículo 7, o Senhor Jesus vai trazer uma fala conclusiva. Ele diz, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Em seguida, Jesus está reforçando a sacralidade do matrimônio ao proclamar que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa união não é apenas física ou emocional, mas espiritual. É uma aliança diante de Deus, na qual duas pessoas se comprometem a caminhar juntas, enfrentando desafios e celebrando vitórias lado a lado. O Senhor Jesus vai relembrar aquilo que foi dito lá atrás em Gênesis e que foi repetido pelo apóstolo Paulo quando escreve a Efésios. Efésios capítulo 5, verso de número 31. Efésios 5, 31, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixar pai e mãe, queridos, é o ato de sair de casa, de ter a sua saída, digamos assim, a sua independência dos pais para a formação de uma nova família. É assim desde a história. Naturalmente que nós temos casos e mais casos de situações em que isso não acontece de imediato, mas que o ideal é esse, porque através do casamento começa-se um novo lar, uma nova família, um novo núcleo, uma nova célula, uma nova estrutura para a geração de filhos, para o crescimento do povo, para a glória de Deus e para a edificação do reino de Deus.
Este por isso de Jesus é o mesmo por isso de Gênesis 2, verso 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há uma grande bênção neste por isso, queridos. Lembre-se que este por isso vem logo depois de Adão ser aquele que observou na criação e não tem encontrado alguém semelhante a ele, em que o Senhor lhe coloca no sono, lhe tira uma costela, lhe faz uma mulher, e ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher. Este por isso, queridos, é o homem ouvindo da parte de Deus que aquilo que Deus fez para ele como esposa e que naturalmente fez para ela como marido é algo perfeito e pleno dentro daquilo que o Senhor projetou. Lembrem-se, o pecado ainda não havia acontecido aqui. Tudo aqui era perfeição aos olhos de Deus. O casamento surge num momento de perfeição. E, infelizmente, o pecado alcança o homem e a mulher, no contexto que bem conhecemos da queda, e, infelizmente, não só homem e mulher têm medo e querem se vestir por causa do seu pecado, como a natureza é corrompida, e junto com toda essa corrupção vem também o pecado que nos atinge a ponto de deturpar aquilo que Deus fez de forma perfeita. A sociedade tem pregado, queridos, que casamento é algo falido, que é como um navio que foi feito para boiar, mas afundou, que não é o melhor investimento a se fazer, que não é a coisa mais adequada na cabeça de um jovem dos nossos dias pensar em casamento. Mas o que a Bíblia nos diz é que Deus o fez de forma perfeita, e tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável, é adequado ao homem. Nós é que por nossa pecaminosidade estragamos aquilo que Deus fez. Ele deixa o pai e a mãe, ele arrisca-se numa vida de independência, de o homem ser o provedor da casa, muitas vezes junto com a mulher, de os dois juntos enfrentarem a paternidade e a maternidade, de enfrentarem os desafios de manter o lar, de enfrentar a sociedade, de caminhar juntos em meio às pedras, para usufruir do benefício maravilhoso, daquilo que Deus fez, o casamento, para dele usufruirmos. A expressão que é colocada aqui, no versículo número 7, e uniciar a sua mulher, é uma expressão tão profunda, tão forte, que é traduzida por apegar-se-á à sua mulher. Há uma tradução mais admirável que diz a aguardar por sua esposa. Logo, o casamento não é uma busca por um ou por outro, uma tentativa ou algo de sorte que possa, quem sabe, dar certo. Mas é Deus, desde a eternidade, escrevendo a nossa história e determinando aqueles a quem Deus preparou para que nós vivêssemos com eles. Logo, o apegar-se, o juntar-se, é quase que traduzido como ser colado novamente, ser trazido de volta. E apesar dos pecados, das falhas que temos, ser unidos de volta uns aos outros. Infelizmente não é assim que o mundo tem pregado a respeito de casamento. O verso número 8, queridos, vai concluir o que diz o verso número 7, dizendo: e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Essa colocação aqui, queridos, a seguir, nela Jesus nos revela a profundidade dessa união, que foi citada no verso anterior, e ao afirmar que o marido e a mulher serão uma só carne, ele vai dizer que esta união não se limita apenas ao aspecto físico, mas transcendente para uma unidade de mente, alma e espírito. É uma comunhão tão íntima que torna os dois indivíduos uma só entidade diante de Deus.
Alguns estudiosos vão dizer que essa uma só carne seria dado pelo ato sexual, que tem um certo sentido, ou pela geração de filhos, quando literalmente de duas partes se faz um. Contudo, o texto é muito claro para mostrar que não há ainda esta completude para que se compreenda que os dois tornam-se uma só carne. Domingo passado nós estudamos sobre Jó aqui na igreja. Vocês já pararam para pensar por que Deus tirou tudo de Jó e não tirou sua esposa? Por que a Bíblia diz que Deus tirou tudo de Jó? Tem uma outra questão interessante aí, só um adendo, é que a Bíblia diz que depois Deus deu tudo em dobro a Jó, né? E que o número dos filhos foi de 10 novamente, 3 filhas e 7 filhos. Isso não é o dobro, mas Jó não perdeu os outros 10. O Senhor tomou eles para si e os guardou junto a ele. Ele agora tinha o dobro. Mas e por que Deus não tirou a mulher de Jó? Porque os dois, eles são uma só carne. Ele tirou tudo de Jó. Saúde, riquezas, filhos, tudo o que era a mais na vida de Jó foi tirado. Mas o que era a essência de Jó, o que era Jó completo não foi tirado. Ele e a sua esposa eram uma só carne. Já não eram dois, mas uma só carne. James Morrison comenta sobre esse texto dizendo: serão uma só carne, isto é, serão intimamente unidos, que em suas relações terrenas ou corporais constituirão como se fossem uma unidade de ser. O que precede a citação, é o texto que já foi citado, Gênesis 2, 24, vai mostrar que é uma inferência do próprio Salvador, a partir do que já havia sido citado anteriormente, ou seja, marido e mulher, embora certo sentido dois, ainda se cumprirem o ideal divino, não são mais dois, mas uma só carne. Uma união tão misteriosa que o próprio apóstolo Paulo vai dizer a respeito desse mistério, apesar que citando Cristo e a igreja, que logo mais citaremos também na mensagem. Uma só carne. Versículo de número 9 vai dizer: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas palavras nos lembram da seriedade do compromisso matrimonial aos olhos de Deus. O divórcio não é parte do plano original de Deus para o casamento. Ele nos chama a perseverar na comunhão e no amor, mesmo diante das dificuldades, confiando em sua graça para restaurar e fortalecer o nosso relacionamento. As palavras colocadas nesse versículo são palavras de autoridade a partir de uma negativa. Por isso, portanto, melhor dizendo, conclusiva, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Até agora, o nosso Senhor pode parecer ter argumentado contra a poligamia e não o divórcio. Mas agora ele está fazendo uma aplicação de suas declarações anteriores de forma que satisfaça completamente a questão do divórcio. Lembra, foi essa a argumentação inicial dos fariseus. Por isso, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Sabe, queridos, Deus, ele odeia o divórcio. Divórcio é uma coisa terrível. Uma vez que Deus fez uma provisão limitada para isso, ele odeia o divórcio. Veja o que diz Malaquias, capítulo 2, verso 16. Por favor, coloque na tela. Malaquias 2,16. A palavra do Senhor diz: porque o Senhor, vamos ler todos juntos? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O divórcio afeta, queridos, negativamente muita gente.
afeta os filhos, que são abalados por uma separação inadequada, afeta os pais dos noivos, porque não veem se cumprir nos filhos aquilo que esperava e aquilo que tanto eles investiram em educação ao longo do tempo e oração, afeta os cônjuges que se separaram naturalmente, afeta aqueles que assumem matrimônio com estas pessoas, afeta as amizades, afeta muitas vezes o trabalho e afeta até a Igreja do Senhor. De forma aplicativa, eu quero trazer uma orientação final. Aos que já passaram pelo divórcio, há perdão da parte de Deus para a quebra desta aliança. Divórcio não é um pecado imperdoável. Aquele que se divorcia não se separa de Deus, mas Deus, por sua graça e misericórdia, aplica perdão, aplica reconciliação, aplica o amor que somente Deus tem por nós, a ponto de tornar esta situação algo que não mais influencia. O divórcio é como os outros pecados que a Bíblia diz que Deus lança no mais profundo mar do esquecimento, quando arrependidos e confessados. Por isso, não carregue esta mágoa consigo para o resto da vida. Contudo, lembre-se do que Deus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Lute contra esta colocação. Deus não se agrada da prática do divórcio. Aos que já estão casados, somos todos passíveis da mesma situação. Não sinta-se superior. Muitas vezes a gente vê 40, 50 anos de casado e muitas vezes aqueles casais se apresentam como heróis diante da situação porque viveram tanto tempo juntos. Alvos da graça e da misericórdia de Deus. Tão somente. Porque se dependesse de nós sabemos o quanto o orgulho e a altivez, a vaidade nos alcança para nos tentar a chegar até o divórcio. Por isso, lembre-se, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Coloque o seu casamento debaixo dos seus joelhos e diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Entregue a sua vida, a sua casa, a vida do seu cônjuge, desses dois que agora são um, diante do Senhor, todos os dias, para a glória de Deus. E ainda, aos jovens, aqueles que vão se casar, não leve em consideração a possibilidade do divórcio. Nossa sociedade, a gente tem ouvido muitas vezes pessoas dizerem: a gente vai casar, se não der certo, a gente divorcia. Como uma possibilidade válida para o cristão, como uma peça que você pode usar para este contrato. Deus não trata divórcio dessa maneira. Os dois são um e devem viver assim, até que a morte os separe, é o que diz a palavra do Senhor. Esse é o nosso ideal. Jovem, não tema casar. Muitos jovens temem casar. Como falei no início, nós somos falhos e precisamos saber lidar com as nossas falhas. Mas nós servimos a um Deus que é gracioso e que é misericordioso e que transforma situações difíceis em situações de graça, de misericórdia e de felicidade. Entregue a sua vida a Deus, entregue o seu casamento a Deus, o seu futuro matrimonial a Deus. Siga aquilo que o Senhor te ensina pela sua palavra para o matrimônio e Ele te abençoará. Nós estamos terminando hoje mais um encontro de casais, o 29º. É um encontro que traz muitos benefícios para o nosso povo. Pessoas são chegadas à casa do Senhor, famílias são aproximadas de nós, o povo do Senhor cresce. Mas o encontro de casais é para que relacionamentos sejam restaurados, para que outros sejam ainda mais colocados diante do Senhor. Para que o alvo, o objetivo adequado de um casal seja encontrado e alcançado. A glória de Deus no casamento. Isso é maravilhoso. Agradeça a Deus por uma igreja que se preocupa com as famílias, se preocupa com os casais
e tem colocado-os diante do Senhor. A célula, queridos, e o câncer são questões que nós temos visto nos nossos dias e que é muito doloroso ver que determinados tipos de câncer não têm cura. Mas quanto ao casal e o divórcio, comparados à célula e o câncer, é preciso pensar que para o câncer muitas vezes não há solução. Contudo, para o casamento temos a misericórdia de Deus e a sua palavra, dia após dia, nos orientando. Coloque-se cada vez mais diante do Senhor. Coloque sua família diante de Deus. Não somente os filhos, mas coloque o seu casamento diante de Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós não somos as melhores pessoas, digamos assim. E que somos seres diferentes quando unidos em casamento. Mas nós servimos ao mesmo Deus, que com sua graça e com sua misericórdia nos alcança no casamento. Casamento é uma bênção da parte de Deus. Casamento é algo maravilhoso que Deus nos dá. Basta que estejamos colocando ele diante do Senhor. A palavra de Deus leva a tão grande importância o casamento, queridos, que lá em Apocalipse 21, nos últimos momentos, para que comecemos a eternidade com Deus, nos primeiros versículos do capítulo 21, o texto vai dizer que naquele dia o Senhor Jesus estará sentado no seu alto e sublime trono e estará apresentando-se diante dele a igreja do Senhor. De que forma? Ataviada como noiva para o seu esposo. O Senhor Deus colocou a nossa relação como igreja com Ele, a nossa relação de igreja com Cristo, como a de um casamento. E Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos dê sabedoria para lidarmos com aquilo que o Senhor planejou e determinou para nós, para que Ele seja honrado e seja glorificado cada vez mais em nossos dias. Que o Senhor nos abençoe. Amém?